Então, pessoal, eu estava resistindo ao chamado de fazer esse vídeo há um tempo. E eu percebi recentemente a necessidade de falar a verdade sobre William Lane Craig. Sobre as heresias de William Lane Craig. E o motivo principal é que eu acredito que tem muita gente que está recebendo essas heresias em português sem ter consciência. Muita gente, por não ter acesso a informações melhores sobre ele, tem recebido essas heresias e tem reproduzido. Tá? Então eu achava que isso não iria acontecer porque geralmente o que as pessoas recebem mais dele em português é o conteúdo que as pessoas chamam de apologético, defesa da fé, alguma coisa assim. Mas eu sinto que chegou um momento, chegou a necessidade, apareceu, pelo menos eu percebi a necessidade de falar sobre as heresias dele. Então eu peço apenas que você curta esse vídeo, se inscreva nesse canal, porque fazendo isso você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Então vamos lá. Eu preciso dizer durante esse vídeo, primeiro, quais são as heresias, como o porquê ele chegou a elas, e por fim, eu quero que você eu quero te ajudar a entender no final desse vídeo o que é que significa dizer que essas coisas são heresias. Veja, eu poderia fazer muitos elogios aqui a William Lane Craig. Eu acho que ele trouxe, ou poderia ter trazido, talvez no mundo cristão evangélico, duas contribuições importantes. Essas duas contribuições, pelo menos uma delas, tem muito a ver com aquilo que eu disse no vídeo anterior sobre John Stott. William Lane Craig é alguém que não tem dificuldade na sua apologética com a ideia de a forma científica, a forma que prevalece no mundo das ciências naturais de entender o desenvolvimento da criação no entendimento cristão. Ou seja, ele não tem dificuldade com a ideia de que o mundo ele tenha surgido a partir do Big Bang e tudo mais. Então, esse é o tipo de contribuição que eu acho que é importante, porque quando ele se tornou famoso, ainda era muito comum no mundo evangélico considerar que essa era a única forma de entender as coisas, ou seja, a forma mais fundamentalista. Era a única forma. Então, quando alguém aparece defendendo a fé e, no entanto, mostrando que existe esse outro lado, isso, mais pessoas têm acesso a isso. Então, eu acho que ele cumpre um papel importante nesse assunto. Eu gostaria que mais pessoas fossem influenciadas por isso. E tem um outro lado também da apologética do William Lane Craig, que ele não tem dificuldade também com os estudos históricos a respeito de Cristo. Né? Então, em momentos anteriores, ele já se utilizou de argumentos com base nos estudos do Jesus histórico para fundamentar a sua apologética. É claro que alguns desses, em vários momentos, ele estava pautado numa historiografia mais antiga, tá? Que valia para a época, o que prevalecia na época, né? Então, aquela coisa dos critérios para determinar que palavras de Cristo são autênticas ou não, enfim, coisas que já não tem o mesmo valor que tinham antigamente. Mas ainda assim, né, o fato de ele não ter dificuldade com isso eu acho muito importante. Então, com certeza, tem muitas coisas que a gente poderia, além dessas, falar de bem a respeito dele. Mas nesse vídeo aqui eu quero focar naquilo que aquilo que a gente tem que tomar cuidado. Tá? Então, as heresias que ele comete, e que eu vou mencionar nesse vídeo, são coisas que ele fala publicamente. Ele não falou sobre essas coisas só em um momento. Não foi só em um momento específico que ele falou sobre elas. Não foi só num passado distante. Ele continuou reafirmando essas coisas ao longo dos anos. E quando foi perguntado, ele deu nome a essas coisas. Então, ou seja, em várias dessas heresias, ele se associa a certos hereges do passado. Ele menciona esses hereges. E ele diz, é isso que eu acredito. Ou seja, quando eu digo que William Lane Craig comete algumas heresias muito sérias, muito graves, eu não estou chegando à conclusão a esse respeito que ele professa essas coisas com base numa dedução. Não é que eu estou encontrando aqui alguns textos obscuros dele e estou concluindo que é... Não, ele mesmo diz. Óbvio, ele não diz isso é uma heresia. Mas ele se associa a esses hereges, ele se coloca como um continuador deles, de certa forma. Né? Então, ou seja, são coisas que estão publicamente
a maioria dessas coisas você pode encontrar na internet. Na realidade, tudo que eu vou mencionar aqui você pode encontrar na internet. Tá? Existem heresias que ele professa, cujo detalhamento você vai ter que adquirir um livro, algo nesse sentido, mas tudo que eu vou mencionar aqui, coisa que ele disse publicamente na internet. A questão é que a maior parte das coisas estão em inglês. Então, muita gente que tem acesso ao que ele publica só em português, ou seja, só traduzido, não vai ter acesso a tudo isso. Tá? Mas veja, as heresias do William Craig têm a ver principalmente com dois assuntos: a doutrina da Trindade e a cristologia. São dois assuntos que na história da teologia cristã estão interligados. E eu entendo que o motivo pelo qual ele chega em heresias nesses dois assuntos é o mesmo motivo. São os mesmos motivos, as mesmas razões que o leva a essas heresias nesses dois assuntos. A heresia que ele professa quanto à doutrina da Trindade, o dogma da Trindade, pode ser chamado de parcialismo. Né? Então, ele imagina a Trindade, aqui eu vou citar a obra dele de 2003, nós poderíamos pensar as pessoas da Trindade como divinas porque elas são partes da Trindade, ou seja, partes de Deus. Em outras palavras, William Lane Craig entende que Deus é um ser e cada uma das pessoas divinas é parte desse ser. Né? Então você não pode dizer que o Pai é Deus absolutamente, o Filho é Deus absolutamente, o Espírito Santo é Deus absolutamente. Você diz que eles são Deus apenas no sentido de que eles são parte de Deus. Então ele entende que as pessoas divinas são partes. Né? Então essa é a heresia. Ou seja, ele nega no fim das contas a divindade plena do Filho, do Espírito Santo e do Pai. Então essa negação da divindade plena de cada um, se a gente voltar no tempo, foi através da afirmação da divindade plena de cada um que nós chegamos à doutrina da Trindade. Então, se alguém lá atrás tivesse esse mesmo entendimento de William Craig, a gente nunca teria a doutrina da Trindade, no fim das contas. Foi o entendimento de que cada uma delas, né, nós dizemos que Cristo é perfeitamente, inteiramente Deus, assim como inteiramente homem. Então, se eu digo que ele é inteiramente Deus, estou falando da divindade plena, né? Ele não é parte, né? Ou como nós lemos na Escritura Sagrada, nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Né? Então, ali em Cristo a plenitude. Ou, seguindo aqui o hábito da Escritura Sagrada, nós nos referimos ao Pai como Deus Pai. Esse é o nome mais frequente dentro desse entendimento trinitário cristão ali no Novo Testamento. Nós nos referimos a Deus como Deus Pai. Então, é chocante a gente ver alguém falando da Trindade como não sendo essa Trindade que nós professamos. Então, ele entende que há um Deus no sentido de que há uma coletividade que ele chama de Deus. Então, ele entende que a Trindade é um ser divino, é um ser entre outros. Eu não vou nem tocar aqui nesse assunto, mas ele entende que a Trindade é um ser no mesmo sentido que eu sou um ser, ou que uma pedra é um ser. Então existe aí já um problema metafísico assim muito óbvio, ao qual não vou entrar aqui nesse vídeo, no qual não vou tocar nesse vídeo, mas ele entende que cada pessoa da Trindade é um centro de consciência. A doutrina cristã clássica professa que as pessoas da Trindade têm uma mesma mente, uma mesma vontade, o mesmo pensamento. Não é só que elas querem a mesma coisa coincidentemente, mas há uma só vontade. Tá? Não são três mentes, não são três centros de consciência, mas uma só consciência. Recentemente eu falei sobre isso, inclusive em algumas redes sociais, de que grande parte das falhas de entender a Trindade é não levar a sério a analogia que Santo Agostinho usa no seu livro sobre a Trindade, no seu tratado sobre a Trindade, em que ele faz uma analogia entre as três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, e três faculdades da mente humana. Ou seja, ele visualiza a Trindade não a partir de três mentes, mas a partir de uma mente. E essa é a doutrina clássica, historicamente. Né? Por que é que eu vou usar uma analogia? Por que é que eu vou comparar a Trindade a uma mente? As três faculdades em uma só mente? Justamente porque a doutrina clássica é que a Trindade tem uma só mente e não três mentes. Tá? Óbvio, na encarnação há uma segunda mente, que nesse caso é a mente humana. Então nós distinguimos em Cristo. Cristo tem a mente divina, mas ele tem também
a mente humana. Então é isso, sobre isso que a gente vai falar agora. Então veja que o entendimento errado que ele tem na Trindade desemboca no entendimento errado da cristologia ao qual nós vamos chegar agora. Veja, o próprio William Lane Craig se associa a um herege apolinário. E ele escreveu: nós postulamos com Apolinário que o Logos, o verbo divino, era a alma racional de Jesus de Nazaré. Veja, William Lane Craig entende que a encarnação envolve o verbo divino assumir apenas um corpo humano. Certo? Então, ele assume um corpo humano, mas não há ali uma alma humana distinta do verbo divino. Ou seja, ele entende que o verbo divino faz às vezes ali da alma humana. O papel que seria desempenhado pela alma humana é desempenhado pelo verbo. Em outras palavras, Cristo não tem uma alma humana do mesmo jeito que nós temos. E aí é que você começa a entender o problema. Né? Porque se Cristo se encarnou para redimir a humanidade por completo, e se ele só assumiu um corpo humano e não uma alma humana exatamente como a nossa, óbvio que sem o pecado, mas no sentido de ser humano exatamente como a nossa, se Cristo não assumiu a nossa natureza humana por completo, ele não redimiu essa natureza humana por completo. Ele não curou essa alma humana por completo. Né? São Gregório Nazianzeno disse aquela famosa frase que aquilo que Cristo não assumiu, ele não curou. Se ele não assumiu a alma humana, ele não curou a alma humana. E São Gregório disse isso justamente nesse contexto dessa discussão, desse assunto. Né? Então, nesse ponto, nós somos herdeiros de São Gregório de Nice, e o próprio William Lane Craig se associa a Apolinário. Né? Ou seja, não sou eu que estou dizendo que ele segue a heresia de Apolinário, que ele é um apolinarista. Ele mesmo diz. Né? Ele se identifica como neo-apolinarista. Tá? Ele se identifica assim. E ele o faz em vários lugares, vou até citar aqui um dos momentos. E, na realidade, o único motivo pelo qual a gente poderia chamar de neo-apolinarismo é porque ele acrescenta aqui um pano de fundo metafísico que é diferente do pano de fundo metafísico antigo. Tá? Mas, para o efeito daquilo que a gente está discutindo aqui, a heresia é a mesma. Certo? Então, ele diz, respondendo a uma pessoa: parece que você não está familiarizado com minha cristologia neo-apolinarista proposta nos Fundamentos Filosóficos para uma Visão de Mundo Cristã, uma obra que ele escreveu. Né? Ela é construída precisamente porque eu acho que o modelo usual, ou seja, aquilo que os cristãos entendem como o modelo ortodoxo, ele diz: eu entendo que o modelo usual tende ao nestorianismo. Ou seja, ele entende que se nós afirmamos que Cristo tinha uma alma humana plena, para ele isso é nestorianismo. Pelas razões que você menciona, e aí tem a ver com aquilo que outra pessoa disse. No modelo tradicional, a alma humana de Cristo não é uma pessoa, o que eu considero surpreendente. Né? Ou seja, ele entende que a pessoa humana de Cristo é a alma. Óbvio, se eu digo que Cristo tem a mente divina e tem a mente humana, tem a alma humana, e eu entendo que alma e pessoa são a mesma coisa, levaria a pensar Cristo como tendo duas pessoas. Mas não é que o modelo tradicional leva ao nestorianismo. É que o entendimento errado de William Lane Craig, se eu pego esse entendimento errado de que a alma é a pessoa e jogo no modelo tradicional, eu caio no nestorianismo. Nestório não caiu no nestorianismo por esse motivo. Tá? Isso não é a razão histórica pela qual o Nestório caiu no nestorianismo. Nestório não pensava a alma e a pessoa são a mesma coisa. Esse não era um entendimento de Nestório. Essa não é a razão dele. Mas se eu uso a premissa de William Lane Craig, eu caio na mesma heresia. Né? Então, ele tentando evitar a heresia do nestorianismo na qual ele cairia, ele recorre a outra heresia, justamente para não abrir mão de um erro. O erro de pensar que a alma e a pessoa são a mesma coisa. Né? Então, na realidade, a doutrina cristã tradicional é de que a Trindade são três pessoas, mas é uma só mente. Há apenas a mente de Deus. Tá? Você pode distinguir ali entre a mente do Filho e a mente do Pai, como aparece no Evangelho de João, no quarto Evangelho, mas justamente por causa da encarnação. Não existe uma diferença entre a mente do Pai e a mente do Espírito Santo. Não há essas duas mentes. Há apenas a mente de Deus. Inclusive, biblicamente, a mente do Espírito Santo é chamada de a mente de Deus. Então, não há como fazer essa distinção. O que há aqui no William Lane Craig é um entendimento equivocado sobre o Logos. Veja, quando nós nos deparamos com Cristo na encarnação,
nós nos deparamos com Cristo que sofreu por nós e que experimentou as paixões humanas. Então ele teve medo, ele teve várias angústias, tudo isso obviamente por causa do seu desejo de assumir, né, de participar desses nossos sofrimentos. Mas ele participou realmente dessas coisas, então ele realmente sofreu, né, na sua vida interior. O verbo não poderia fazer isso. O verbo não tem como sofrer na mente divina. Então ele teria que ter uma mente humana para poder passar por essas coisas. Então, William Lane Craig não entende isso, de que Cristo precisava ter, né, ali a experiência de Cristo no Getsemane e tudo mais, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Tudo isso presume que há ali uma mente humana, precisa ser entendida plenamente. Cristo era um ser humano pleno, né? Então, William Lane Craig quer tirar um pedaço da humanidade de Cristo, mas nós não podemos fazer isso. Então, veja, aqui tem duas heresias que ele pronunciou. Essas não são as únicas heresias, mas eu vou simplificar aqui, né? A gente vai ficar só nessas duas. Existem outras heresias. Ele nega a geração eterna de Cristo, ele nega a temporalidade de Deus, ou seja, é muita coisa. E ele chega a essas heresias, primeiro porque ele entende, como nós já mencionamos aqui, que a alma é a pessoa. Então, esse é um erro que ele comete, né? A doutrina cristã tradicional entende que a alma, ela não é a pessoa, ou seja, é óbvio que uma pessoa tem alma, né? Mas a alma não é a pessoa. E uma outra razão pela qual ele chega a esse erro é porque não professa a doutrina da simplicidade divina, ele nega a simplicidade divina. E também, por trás de tudo isso, tem uma razão principal. Uma coisa que acontece no mundo de língua inglesa, óbvio que outros ambientes vão acabar sendo influenciados por isso também, mas isso é algo próprio do mundo de língua inglesa. O mundo de língua inglesa é um mundo onde prevalece a filosofia analítica. A doutrina cristã tradicional não foi formulada nos termos da filosofia analítica. Então, expressões que nós usamos na doutrina tradicional, como pessoa, né, hipóstase, essência, propriedade, atributo, predicado, etc. Essas várias expressões que nós usamos na doutrina cristã tradicional, ou não são usadas, ou são usadas em outros sentidos na filosofia analítica. Então, quando eu pego a doutrina cristã tradicional e jogo no ambiente intelectual da filosofia analítica, sem ter, em primeiro lugar, entendido essa doutrina cristã tradicional, eu acredito que o William Craig não entende a doutrina cristã tradicional, e eu jogo isso num universo de linguagem filosófica em que as palavras têm outros significados, óbvio, o resultado é esse que é monstruoso. Então veja, aquilo que o William Craig faz aqui, eu não tenho como desculpar, tá? Eu não tenho como dizer, por exemplo, o que eu poderia dizer sobre John Stott, que eu mencionei no vídeo anterior. John Stott chega a erros que são muito sérios, mas ao mesmo tempo ele é levado a esses erros pelo ambiente teológico em que ele está. Tá? Então, eu acho que ele não tinha consciência total, e ele não era um teólogo sutil o suficiente para chegar às conclusões certas. Então, até certo ponto, sem diminuir a gravidade do erro de John Stott, eu acredito que a gente consegue entender que existe ali um grande grau de lealdade do próprio John Stott à sua tradição. Tá? Então, é compreensível até certo ponto. Mas no caso de William Lane Craig, ele vai caçar essas heresias. Né? Ninguém pediu que ele fosse parcialista na Trindade, que ele fosse neo-apolinarista. Né? Ninguém pediu que ele professasse essas heresias. Ele foi atrás delas. Ele procurou essas heresias. Ele chegou a essas conclusões. E agora ele está ensinando outras pessoas. Então, a definição histórica clássica de heresiarca cabe perfeitamente nele. Ele é alguém que traz uma nova heresia. Óbvio, essa nova heresia repete heresias anteriores, mas ninguém pediu. Ele não é parte de uma tradição que professa essas coisas. Ele trouxe essas ideias, né? Claro, ele traz sempre numa linguagem muito delicada, muito fina, mas no fim das contas são heresias. Então, não dá para defender isso. Agora, algumas pessoas têm um entendimento equivocado do que significa dizer que alguém professa uma heresia. Quando nós dizemos que ele professa uma heresia, nós não estamos querendo dizer que ele seja uma pessoa detestável, odiável. Tá? Então, algumas pessoas entendem isso. Você está dizendo que alguém professa uma heresia, portanto, a partir de hoje, nós temos direito de odiar essa pessoa. A partir de hoje, nós podemos difamar essa pessoa, nós temos que execrar essa pessoa e amaldiçoá-la. Não é isso que significa. Tá? Então, eu não estou dizendo aqui, ao dizer que ele professa uma heresia, o que eu estou dizendo é não acreditem naquilo que ele está dizendo. Ele não sabe do que está falando.
Ele deveria saber, né? Então quando eu digo que ele não sabe o que está falando, eu não estou dizendo que ele é um coitadinho. Ele teria a obrigação de dizer a coisa certa. Como alguém que é uma pessoa de estudos, alguém que dedicou grande parte da sua vida aos estudos, ele teria a obrigação de saber a doutrina correta. E ele não entende a doutrina correta. Ele não estudou a doutrina correta suficientemente, ou não se debruçou sobre ela suficientemente. Então, ele cai nessas heresias por isso. Ele entende que ele está indo contra a doutrina tradicional. Tá? Então, ele entende que está deixando tudo isso. Em parte, a gente pode dizer, não, mas ele... A tradição eclesiástica dele, da qual ele faz parte, já faz isso, ela já é restauracionista, ela já rompe com a tradição. Sim, mas ele de toda maneira isso não o isenta dessa responsabilidade, porque ser um intelectual é justamente estar acima disso. Né? Então, isso não o isenta. Mas isso não significa que ele deva se tornar uma figura odiada e execrada por nós. Significa que nós temos que entender quem ele é. Ele é um herege, e sempre que ele professa o cristianismo, ele vai misturar, de alguma forma, as suas heresias nessa afirmação. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você não fez ainda, curta esse vídeo, se inscreva no canal. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.